E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal John Nogueira. Antes de eu começar o projeto de ativismo online, eu acho que é importante que a gente se conheça um pouquinho melhor. E é por isso que eu resolvi gravar esses vídeos para falar um pouquinho mais sobre o meu processo de conhecer a organização e de saída da organização. Eu acho que ouvir e escutar histórias de outras pessoas pode ser muito benéfico para o nosso próprio processo de cura. Eu não pretendo abordar a teologia das Testemunhas de Jeová, as doutrinas, dogmas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha história. E visto que esse vídeo ia ficar muito longo, eu resolvi dividir em 3. Então essa primeira parte eu dei o nome de A Doutrinação. E nela eu vou falar um pouquinho sobre como foi que eu fui doutrinado, como que eu conheci a organização das Testemunhas de Jeová. Assim como muitos aqui, eu sou testemunha de Jeová desde muito novo. Eu praticamente cresci dentro da organização. Eu sempre fui muito teocrático. E para entender as razões principais que me levaram a ter todo esse apego pelas crenças, pela organização, pela Bíblia, por Jeová, eu acho que é importante que a gente volte há alguns anos atrás, algum tempo antes do meu nascimento. Os meus pais, eles se conheceram na escola, muito jovens, e começaram a namorar. E a minha mãe, ela é de uma família muito religiosa também. Eles são neopentecostais, e a mãe do meu pai é testemunha de Jeová. Nessa época, a minha mãe ainda era evangélica, e o meu pai nunca se interessou muito pela religião da mãe dele. Só que naquele primeiro momento, os pais deles pressionaram para que eles se casassem, principalmente porque a minha mãe ficou grávida, então na cabeça deles era necessário ter uma família estruturada, um padrão de família para criar aquela criança que viria a ser eu. Eu acredito que pelo fato dos meus pais não estarem preparados para assumir um relacionamento ou para se casar e criar uma criança naquela época ou naquele estágio da vida deles, a nossa vida familiar era extremamente desestruturada. Então haviam brigas constantes, muitos xingamentos, os meus pais brigavam constantemente, era um ambiente muito tóxico para uma criança crescer. E dentro de toda aquela situação desestruturada, tinha um momento que eu era feliz. Era aos fins de semana. Todo fim de semana, a minha avó, que é testemunha de Jeová, ela vinha na minha casa, me pegava e levava para a casa dela. E lá ela começou o processo de doutrinação. Ela começou a me ensinar sobre a Bíblia, sobre a organização, sobre os irmãos. Ela fazia o meu estudo. Na época, esse era o livro. É claro que não tinha essa capa bonita, era uma capa amarela com letras vermelhas, se alguém lembra. Mas as ilustrações são a mesma e me trazem boas recordações, para falar a verdade. Então, quando eu estava na casa da minha avó, era um momento que eu sentia profunda paz. Eu ia ao campo com os irmãos, eu ia nas reuniões, eu estava em recreação com os irmãos, eu constantemente ia na casa dos irmãos. E da mesma forma, quando havia brigas na minha casa, quando a situação ficava muito tensa e muito pesada na minha casa, a minha avó saía da casa dela e vinha, e ali nós líamos da Bíblia, cantávamos cânticos, considerávamos o texto diário, fazíamos o meu estudo no Histórias Bíblicas. Então, eu nunca associei a organização a coisas chatas, coisas monótonas. Na minha vida eu sempre associei a organização, os irmãos, a Bíblia, à paz. E naquele momento da minha vida, a organização, toda aquela estrutura, todas aquelas pessoas, aquilo era tudo que eu tinha. Os irmãos se fizeram a minha família, os meus amigos, e eu tenho muito carinho por aquelas pessoas que eu conheci nos primeiros anos da minha vida. Uma criança precisa de afeto. Uma criança precisa de um ambiente familiar salubre. E era o que eu não tinha na minha casa. Logo eu comecei a associar aquelas pessoas da organização com o meu grupo, com a minha família. E aos poucos eles se transformaram em tudo que eu tinha. O meu desejo era nunca desapontar aquelas pessoas que me acolheram, que me receberam com tanto amor. E consequentemente, o meu apego à Bíblia, o meu apego a Jeová, o meu apego à organização enquanto conceito organizacional foi aumentando. Ao ponto de
eu passar a minha infância inteira e adolescência sem nunca sequer ter questionado a possibilidade da organização ser de fato a organização de Deus, da Bíblia ser de fato o livro de Deus e Jeová ser de fato Deus, criador do céu e da terra. E hoje eu entendo que, somados àquele primeiro momento da minha vida com um ambiente insalubre, francamente não apropriado para uma criança, e toda aquela demonstração de amor, carinho, afeto que eu tinha na congregação, isso causou um impacto muito grande em mim, de modo que eu não ousaria perder tudo isso. Eu perderia muito se eu deixasse de acreditar em tudo aquilo. Logo, eu não questionava. Eu colocava todas as minhas dúvidas no cantinho da indiferença. E além disso, eu sempre gostei muito da natureza, eu sempre gostei muito de planta, de bicho, de floresta, de rio. Eu sempre fui fascinado por tudo isso. Então, quando eu via ilustrações como essa, isso enchia o meu coração de esperança. Só uma pausa. Aqui a gente começa a perceber como funcionam grupos de autocontrole. Esse tipo de organização não apela à inteligência, não apela para a lógica, para a razoabilidade. Grupos de autocontrole apelam para emoções, para sentimentalismos, para fé, para desejos, dores humanas. Eles costumam se aproveitar da fragilidade. Mas esse é um tema que eu vou falar com mais detalhes em outros vídeos futuros. E dessa forma eu fui crescendo. Até os 10 anos da minha vida eu não era um jovem testemunha de Jeová que tinha uma vida comum. Porque meus pais moravam longe da minha avó. Então eu morava com eles e aos fins de semana eu tinha contato com a organização. Só que quando eu tinha cerca de 10 anos, os meus pais foram morar do lado da casa da minha avó. Então, aí eu comecei a ter uma rotina espiritual, uma rotina teocrática mais comum. Eu ia a todas as reuniões, ia várias vezes por semana ao serviço de campo, ia a todos os congressos, a todas as assembleias. E aí as coisas foram acontecendo até de forma um pouco precoce na minha vida. Por exemplo, eu me batizei aos 11 anos de idade. Eu até queria me batizar um pouquinho antes, aos 9, só que a minha família não autorizou. Outra pausa. O batismo de crianças é uma prática muito comum entre as testemunhas de Jeová. Eu já ouvi relatos de crianças de até 5 anos sendo batizadas. Particularmente, eu nunca vi uma criança dessa idade sendo batizada, mas eu já vi com os meus próprios olhos crianças de 8 anos de idade sendo batizadas. E existe uma certa pressão social, um incentivo muito forte para que crianças se batizem. Por exemplo, olha esse vídeo que mostra uma criança se batizando. Teu nome é sem comparação, ó Deus, escuta minha oração. É muito normal e é um desejo natural das crianças quererem a aprovação dos seus pais. E esse vídeo é muito claro nesse sentido. Ele é muito simples, mas traz uma mensagem muito poderosa. A mensagem é: batize-se e você vai ser um orgulho para a sua família. É claro que com 10, 11, 12, 13 anos, uma criança não tem maturidade, não tem experiência, não tem vivência de mundo, não tem repertório. É impossível que ela entenda perfeitamente o que quer dizer o batismo e todas as questões envolvidas no batismo dentro da organização das Testemunhas de Jeová, principalmente. E esse é um problema bem grave dentro da organização, mas futuramente eu vou fazer outros vídeos explicando com mais detalhes e falando um pouquinho mais sobre isso. Como eu falei, as coisas aconteceram de forma um pouco precoce na minha vida. Aos 14 anos eu me mudei para uma cidade que é relativamente distante aqui de onde eu moro. O meu objetivo era estudar, o meu pai me bancou lá para estudar, só que dentro da minha cabeça eu queria sair um pouco do meu ambiente familiar para poder ser um pouco mais livre e ingressar no serviço de tempo integral e servir a Jeová de forma mais plena, de forma mais cabal. Então, com esse intuito, eu fui morar nessa cidade e já ingressei no serviço de tempo integral. Aos 14 anos eu assinei como pioneiro auxiliar e logo no mesmo ano eu assinei como pioneiro auxiliar de tempo indeterminado.
Também aos 14 eu comecei a servir no pré-grupo de língua espanhola e depois vi esse pré-grupo se transformar em congregação de língua espanhola. E sempre que eu podia, todas as minhas férias, todas as folgas, eu ia servir em territórios aqui mesmo na região que tinham mais necessidade. Aos 16 anos eu assinei como pioneiro regular. Aos 18 anos eu fui designado servo ministerial e aos 20 anos eu estive ativamente envolvido no início do pré-grupo de língua chinesa aqui no Espírito Santo, o primeiro pré-grupo de língua chinesa. A minha vida era totalmente dedicada à organização, era totalmente dedicada à teocracia, ao meu objetivo, à minha meta de servir em território isolado como pioneiro regular. Então isso norteava todas as decisões que eu tomava na minha vida. Inclusive no ano de 2019 eu estive na China, fiz alguns contatos, porque o meu objetivo era ir morar na China para servir lá, mesmo que seja um país bastante hostil às testemunhas de Jeová, mas eu estava disposto a correr o risco pelo reino. Eu entendo que alguns jovens, principalmente os PIMOS, encaram como um grande fardo o campo e todo o conjunto de afazeres e de responsabilidades que ser uma testemunha de Jeová envolve. Eu entendo perfeitamente essas pessoas, mas sendo muito franco, esse não era o meu caso. Eu gostava de me envolver em todo aquele conjunto de atividades, eu amava ir ao campo, gostava de aprender novos idiomas, gostava de conhecer pessoas no campo. Eu sentia que eu era um instrumento nas mãos de Jeová. Eu sentia que eu era um portador de salvação àquelas pessoas. Eu sentia que o meu serviço era um serviço realmente comunitário, que eu poderia fazer a diferença na vida daquelas pessoas por meio da palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que alguns estão se perguntando: Jonathan, se você gostava tanto da organização e gostava tanto do campo, por que você saiu? Eu vou contar mais sobre isso na próxima parte desse vídeo. Eu dei o nome de Crise de Consciência para a segunda parte dessa trilogia. Lá eu vou falar um pouco sobre o meu processo de ruptura com a organização. Mas agora eu quero saber de você. Ouvir histórias, ler histórias de outras pessoas ajuda muito no nosso processo de cura, porque nós entendemos que não estamos sozinhos. Toda aquela carga de sentimentos que a gente sente quando sai da organização, aquelas frustrações, os medos, os traumas, as dúvidas, as incertezas, nós não somos os únicos. E saber que outras pessoas passam por isso também é muito fortalecedor. Por isso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como você conheceu a organização? Se você não é testemunha de Jeová ou nunca foi, mas já pertenceu a outros grupos de autocontrole ou ainda pertence, fala um pouquinho. Eu vou gostar muito de ler a sua história e, sei lá, vai ser de grande ajuda para toda a nossa comunidade. Pessoal, eu espero vocês no próximo vídeo, que vai sair muito em breve. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do trabalho do canal. Valeu? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. A criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu.